Bom dia! Está começando o programa da Fundação ProRim. Na semana passada mostramos uma salada e um hambúrguer de soja, que são ricos em fibras e um excelente alimento. Bom, Giana, você como nutricionista da Fundação, a fibra realmente é muito importante como alimento. Como alimento ela está sendo estudada com seus efeitos benéficos para tratamento de vários tipos de patologia, muito mais pela prevenção também. A fibra ela tem efeitos realmente muito bons, comprovados já cientificamente. No caso da prevenção, como que ela pode ajudar? Ela pode ajudar, por exemplo, na prevenção das dislipidemias, né? Ela ajuda a não absorver toda a gordura da dieta, ela ajuda a digerir melhor a gordura da dieta e ser eliminada essa gordura através das fezes. Bom, semana passada nós falamos da questão da hipertensão. Além da hipertensão, como você falou, das dislipidemias, existem outras doenças também que a soja pode contribuir para a prevenção? A soja, as fibras em si, né, ajudam também na prevenção e no bom controle do diabetes. As fibras solúveis, principalmente, elas ajudam a não absorver todo o açúcar da dieta, então elas têm um melhor controle glicêmico. É o ideal pacientes tanto com diabetes ou aqueles que estão querendo prevenir que tenham um bom consumo de fibras, até para o bom funcionamento do intestino, para quem quer controlar o peso, como as fibras elas auxiliam na saciedade, elas aumentam o tempo de saciedade, então a pessoa acaba ficando mais tempo satisfeita e comendo menos calorias com o passar do dia. Qual que seria esse mecanismo de ação? Elas, no caso, como você comentou, ela dá uma sensação de saciedade. Por quê? Porque ela chega a inchar dentro do estômago. Ela aumenta o bolo fecal, ela atrasa o trânsito intestinal, ela aumenta o tempo de digestão, então acaba absorvendo melhor os nutrientes e atrasando esse tempo, né? Tu fica satisfeito por mais tempo. Bom, Giana, no caso, por exemplo, da dislipidemia, do colesterol, né? E ela ajuda a melhorar o colesterol bom, não é isso? Ajuda a melhorar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim também, né? Como ela ajuda na não absorção da gordura, como se ela estivesse quelando a gordura, né? Então ajuda a ser eliminada uma boa parte aí pelas fezes. Ela ajuda a diminuir o colesterol ruim também. Tá. No caso das fibras, quais são os alimentos ricos em fibras? É bem tranquilo de gravar os alimentos ricos em fibras, porque são os alimentos integrais, como o pão integral, as próprias fibras, né, que a gente compra separadamente, como a linhaça, flocos de aveia, granola. E os mais simples são as frutas e as verduras cruas, né? Lembrando que quanto mais manipulação tem, vai se perdendo. Então as verduras cozidas já perdeu-se boa parte delas. Um suco de frutas tem menos fibras do que a própria fruta in natura. Mas nesse caso, por exemplo, você citou alguns grupos como legumes e verduras. Tudo que é verdura e tudo que é legume tem fibra? Todos têm uma boa quantidade de fibra, principalmente os folhosos, os talos e as sementes, mas todas têm um pouco de quantidade. Então, no caso, por exemplo, vagem, feijão... As leguminosas, feijão, ervilha, a própria soja, também tem fibras, mas a gente tem que pensar daí, né? Por exemplo, uma vagem, é difícil a pessoa que come ela crua, né? Então vai se perder um pouco durante o cozimento. Agora, aqueles vegetais que têm costume de comer cru, como as folhas, né? Um alface, uma selga, um tomate, eles já têm uma quantidade maior, porque não vai passar pelo processo de cozimento. No caso, Giana, batata, aipim, tem fibra? Tem muito pouca quantidade, né? Porque como eles são carboidratos, são transformados em amido para depois, posteriormente em glicose, eles sofrem, né? Eles acabam sentindo a ação da digestão e da absorção e são eliminados como outros carboidratos qualquer. A fibra não. As fibras dos produtos integrais, das frutas e das verduras, elas passam meio que intacta, né? Elas não sofrem esse processo de digestão e fermentação. Então, por isso que elas auxiliam na prevenção e tratamento dessas doenças que a gente tinha comentado anteriormente. No caso, qual que é a quantidade ideal de consumo de fibra? O recomendado é de 25 a 35 gramas por dia. Né? São poucas as pessoas que conseguem atingir essa quantidade recomendada, porque o consumo muitas vezes é de pão branco, de arroz branco, as pessoas já não têm mais aquele costume de comer fruta, comem 1 ou 2 por dia, enquanto o recomendado é 5. Então o consumo e ingesta de fibras diariamente fica bem abaixo do recomendado, na maioria das pessoas. No caso, por exemplo, a fibra, a melhor hora do dia para se ingerir, tem alguma hora específica? Na verdade, para a gente atingir essa recomendação de 25 a 35 gramas por dia, a gente tem quase em todas as refeições tem que ter um pouco de fibra. Então, no café da manhã, ter o pão integral e uma fruta. No almoço, ter bastante salada crua, talvez temperar
a salada com linhaça, no café da tarde. Então, todas as refeições a gente tem que incluir algum alimento fonte de fibra para conseguir atingir essa recomendação. Você falou em 25 gramas. Isso equivale ao quê? A uma colher de sopa, de chá, de café? A mais. É mais? É. Depende do produto que tu vai consumir, né? Então, dependendo da marca, o pão, ele pode variar de 1 grama, 3, 4 gramas. Uma barrinha de cereal também, ela varia de 0,5 a 4 gramas. Então, vai depender do rótulo e do que tu está consumindo. Até nas frutas, varia de uma para outra quantidade de fibras e também na quantidade que tu vai consumir. O ideal é fracionar, né? Porque o ideal é que a gente sempre faça pelo menos 4, 5 refeições por dia. Então, em cada uma delas, ter 3 a 5 gramas de fibra. Então, aí fica o recado, que o ideal é consumir as fibras ao longo do dia. E com o apoio do Alvin Palace Hotel, eu conversei com a nutricionista Giana Moraes sobre o consumo de fibras. Obrigado pela